Café com Financiamento, episódio 3 e estamos ao vivo. Bom dia. Podem entrando. Esse programa, na verdade, que eu criei, a gente está no terceiro episódio, toda segunda-feira pela manhã, para começar a semana já com conteúdo, para começar a semana motivado também, para começar a semana bem. E eu tenho preparado para essas aulas diversas coisas. Na verdade, não é nem aula, a gente está mais aqui para uma conversa, porque se vocês forem perceber, e eu quero agradecer já de antemão a audiência de vocês, tem sido muito acima do esperado, então, de verdade, agradecer essas nossas segundas-feiras pela manhã. Tem gente também que assiste depois pelo YouTube ou pelo Spotify, porque a gente também está no Spotify. E a grande ideia... Bom dia, pessoal chegando. E a grande ideia é que seja, sim, algo conceitual, né? Onde eu possa mostrar alguns conceitos, possa trazer algumas notícias, separei algumas interessantes, e também possa trazer novidades, atualizações, né? Eu gosto muito, para quem não me conhece, do escritório físico, né? Mas eu gosto muito de fazer as reuniões de escritório sempre no início da semana. Por quê? Porque a gente consegue definir, e aí a gente vai falar de estratégia hoje, a gente consegue definir uma estratégia para aquela semana, né? O que a gente vai fazer? Hoje é, segunda-feira. Qual que é o dia de planejar? Planeja no domingo, normalmente, né? Mas tem gente que vai planejar na segunda e tal. Mas, segunda-feira, vocês têm que ter clareza do que vocês vão fazer durante a semana. E aí, eu trazendo esse nosso café, tá? Esse nosso café é justamente para poder trazer um pouco de clareza para vocês do que vai acontecer na semana, o que já aconteceu na semana anterior, aonde vocês podem colocar a energia de vocês, tá? Então, tem algumas coisinhas que eu quero trazer para vocês. Primeira de todas, eu trouxe uma notícia e eu acho que é importante falar dessa notícia, que ainda não tem nada homologado, mas já saiu uma notícia porque um vice-presidente da Caixa, ele comentou sobre aquisição de terreno e construção. Muita gente trabalha com aquisição de terreno e construção, né? E isso é muito interessante, que ele falou o quê? Abriu um leque, tá? Porque mudou uma legislação, e abriu um leque para poderem liberar uma coisa que a gente pede há muitos e muitos anos. Mas muitos anos mesmo, que é o quê? Fazer interveniente quitante nas operações de aquisição de terreno e construção. Quem aqui, eu vi que tem uma galera aqui, Santa Catarina, o pessoal falou ali, aqui do Rio Grande do Sul já vi alguns também. Quem aqui atua com esse produto e quem já atuou com esse produto de aquisição e construção? Porque eu preciso trazer para vocês um detalhe importante aqui. O Tassi, minha amiga de Vitória. Quem atua com aquisição e construção? Por quê? A Tassi atua bastante. A gente tinha uma dor, Fádia também, Heleno também. Fala, Heleno. Pessoal do Rio Grande do Sul, tem um recado para o pessoal do Rio Grande do Sul, aqui de onde eu estou também. Ó, aquisição e construção, não é um produto novo, né? Tem gente que acha que é um produto novo porque agora começou a surgir bastante gente que fala desse produto. Ó, uma galera falando que atua. Mas não é um produto novo. Eu atuo aquisição e construção desde 2009 ou 10, mais ou menos, tá? E naquela época era muito mais difícil. Até eu falei numa aula que eu entreguei para um parceiro meu que ele fala de construção financiada. Desde 2009 e 10, na época, os projetos eram físicos, não era projeto digital, tinha que levar a pasta, em toda a vistoria tinha que levar a pasta com os projetos, era muito diferente. Mas a gente já sofria com o mesmo que a gente sofre hoje, que é o quê? Na aquisição de terreno e construção, não pode fazer a quitação do lote se ele tiver alienado na matrícula. Murilo, vamos entender isso, é importante entender. Por quê? Porque eu fiz o post e quando eu coloquei também essa matéria, que saiu essa possibilidade, que poderia abrir um leque para fazer essa quitação, o pessoal começou a falar assim, não, mas eu faço, porque a loteadora está financiada com a loteadora e eu consigo liquidar. E pessoal, não existe isso, tá? Não existe como liquidar a operação com interveniente quitante. O que acontece na aquisição e construção quando está parcelado com a loteadora?
Tá? O que acontece quando está parcelado com a loteadora? Quando tem um parcelamento que não está na matrícula, aquela pessoa está pagando direto, o que acontece? Aí o imóvel não é daquela pessoa, o imóvel é da loteadora. Então ela está fazendo uma compra. Não tem interveniente quitante nessa operação. Ela está comprando da loteadora, a Caixa vai lá e paga o que falta pagar para a loteadora. Mas é uma operação direta. Quando tem alienação na matrícula, a gente não pode fazer a quitação na aquisição de terreno em construção. Não pode. E agora surgiu uma notícia que mudando uma lei, que houve alteração da alienação fiduciária, pode ser que a Caixa abra esse leque e vai ser muito, mas muito bom para quem atua com aquisição de terreno em construção. Inclusive, eu vou dar um caso meu. Existe um condomínio próximo à minha região, onde ele foi construído, tá? Ele foi construído, todo o condomínio, e ao fim da construção, a própria construtora fez uma securitização de toda a carteira. O que ela fez? Toda aquela galera que comprou parcelado, ela pegou e vendeu a dívida para uma securitizadora, né? Para um fundo. E aí entra essa dívida na matrícula. O que aconteceu com o loteamento, pessoal? Loteamento que era para ser super próspero, um loteamento que era numa região central da cidade, simplesmente aquele loteamento, ele não avançou. Por quê? Porque as pessoas só poderiam construir com dinheiro próprio, só à vista. E a grande maioria das pessoas naquele padrão ali tomava crédito. Então pensa num condomínio que tem mais de 10 anos de entrega, mais de 10 anos da entrega do condomínio, e o condomínio tem poucas casas. Agora, depois de 10 anos que o condomínio está crescendo, o condomínio não, o loteamento, né? Enquanto tem loteamentos próximos que prosperaram, por quê? Porque conseguiram financiar. Então, é muito importante essa mudança que possa vir a acontecer, e quando ela acontecer, né? Lembrando que eu trouxe aqui simplesmente uma notícia, né? Que pode vir a acontecer, alguém disse lá, né? Teve o vice-presidente da Caixa, mas quando for oficial eu vou trazer aqui para vocês, e aí vocês vão poder, inclusive, vender todos esses terrenos. Por exemplo, se o cliente de vocês hoje compra um terreno financiado pela Caixa, para ele vender esse terreno, a pessoa que está comprando não pode fazer aquisição de terreno em construção. Então, todo terreno que é alienado hoje tem um problema de venda. Ou vende à vista, ou vai vender com outro financiamento. Só de terreno. De construção, não. Isso aí é um impeditivo. Então, o que vai acontecer se houver essa mudança? Vai ter muita oportunidade e terrenos que as pessoas vão querer vender. E talvez até tenha aí novas oportunidades, até terrenos mais em conta, tendo mais opções de terreno em alguns loteamentos. Então, o que vocês têm que fazer? Você tem que ficar esperto. Porque assim que surgir isso, você tem que mapear já quem é que tem um terreno financiado que teve dificuldade de vender. Agora vai poder, na aquisição e construção. É uma boa oportunidade, pessoal. Então, isso aqui já é um gatilho para vocês, que eu estou entregando nessa segunda-feira de manhã, para vocês colocarem na agenda de vocês. Tá? E não deixa de ser. Isso aqui é estratégia, que o papo de hoje vai ser sobre estratégia. Lembrando o seguinte, essa semana vai ter um webinário para quem é do Financiamento Pro sobre construção. O webinário, em princípio, ia ser na quinta-feira. Porém, quinta-feira eu descobri que é feriado. Eu não sabia que era feriado. E aí eu acho que eu vou tentar trocar para amanhã, mas eu aviso hoje ainda, durante o dia, para todos os alunos. Tá? E seguinte, quando a gente cresce, né, a gente fica mais velho. Quando eu era criança, eu adorava feriado. Agora é uma desgraça. Mas alguém sabia que ia ter feriado essa semana? Acaba com todo o meu planejamento. Mas vamos embora. Vamos embora. Também é bom porque a gente consegue organizar as coisas, né? Deixa eu falar um pouquinho. Eu quero falar sobre estratégia. Por quê? Tá? Por que eu quero falar sobre estratégia? Principalmente porque eu vou fazer também um webinário. E esse webinário da estratégia é com a Michele, que é uma parceira minha. Ela dá uma aula, inclusive, dentro do Financiamento Pro e sobre marketing. E eu preciso... Tá, se eu gosta só na sexta-feira. E você mora perto da praia também, né, Tassi? Daí fica mais fácil. Mas assim, ó, vai ter no sábado vai ter um webinário sobre marketing. E eu quero falar sobre estratégia. Por quê? Vamos lá.
todo mundo que está aqui, isso é valiosíssimo, tá? Isso é valiosíssimo. Muito mais, vocês veem que no meu Instagram eu falo muito sobre constância, né? E eu falo sobre constância. E tem que ter constância e tem que ter consistência, são coisas diferentes. Só que assim, muito mais do que constância, eu preciso dizer que tem que ser uma constância com estratégia. Por quê? De nada adianta, pessoal, ter constância sem estratégia. E aí, o que é estratégia? A gente tem várias definições de estratégia. Mas assim, duas grandes definições de uma estratégia é o seguinte. Primeiro, é um fluxo de decisões, é um padrão, né, de fluxo de decisões. O que é isso? É decidir o que vocês vão fazer. Se a gente for falar no marketing, e tem estratégia de marketing, de vendas, tem estratégia de tudo, de gestão, de empresas, de gestão de tempo, tudo é estratégia. Mas vamos falar de estratégia no modo geral, e depois eu quero falar sobre esse webinário de marketing, porque, pessoal, pode fazer toda a diferença no que vocês estão colocando aqui, tá? E aí, sim, ó, o que acontece? Quando vocês não têm estratégia e vocês têm execução, às vezes começa a sair o que eu costumo olhar muito de conteúdo sem contexto. O que é isso, Murilo, conteúdo sem contexto? Eu pego, e eu postei algumas vezes sobre constância aqui, e aí tem gente que comenta, ou me chama no direct, e fala assim, Murilo, mas eu posto todos os dias. Posto todos os dias e não tenho resultado. Aí, o que eu faço? Eu vou lá olhar o perfil, né? Eu faço isso para ver, não, posta todos os dias mesmo? Primeiro, eu entro no perfil, a pessoa não posta todos os dias. Pelo menos não no feed. Então, daí o que eu presumi, né? E aí falando com as pessoas, não, mas eu posto todos os dias. Se eu não postar no feed, eu posto no stories. Daí o que eu pensei? Não, realmente, a pessoa posta todos os dias, né? Então, ela tem constância? Na cabeça dela, ela tem. Só que qual que é o problema disso? É a estratégia que estava errada. Eu falar para vocês que tem que ser constante, que tem que postar todo dia, para mim tá claro. Por quê? Porque eu tenho estratégia. Eu sei que eu vou postar no mínimo 2 feeds por dia. O ideal é que eu poste 3. No mínimo 8 stories por dia. No mínimo 2 lives por semana. Para mim tá claro. Eu tenho estratégia. Eu pensei, não. Essas pessoas, ela tá consistente na estratégia dela. Ela tinha que postar todo dia. Ela postou um story de um flyer de um imóvel. É todo dia, né? Mas constância sem estratégia serve de nada. Porque aí vira aquele perfil chato, que não tem nada de interessante, que tem postagem todo dia, mas um story, será que ele vale para todo dia? Conceitualmente vale, né? Pô, se postei é todo dia. Todo dia, né? Agora, problema na estratégia. Problema na estratégia. Então, o que eu quero falar sobre estratégia para vocês? Vocês têm que ter claro o que vocês vão fazer. E aqui eu falei, por enquanto, só de marketing, né? Tem na parte de vendas, tem em tudo. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, a gente vai falar de estratégia nesse webinário de sábado, e esse eu acredito que vai ter transmissão só ao vivo. Para os alunos, fica na plataforma, vocês podem assistir quando quiser, tem vários alunos aqui. Agora, quem não é aluno, ou assiste ao vivo ou não fica gravado em lugar nenhum. Nesse de sábado. O de construção financiada vai ser só para alunos, tá? Então, presta atenção no sábado sobre estratégia. E o seguinte, quando que vocês definem essa estratégia? Vocês têm que definir a estratégia no mesmo momento em que vocês definem o propósito. O que vocês querem fazer? Ah, eu quero vender. Vender não é um propósito. Você tem que definir. Eu quero vender 1 imóvel todo mês, 2 imóveis todo mês, 1 milhão por mês, 2 milhões por mês, 5 milhões por mês. No momento que vocês definem o quanto que vocês querem vender, financiar, conectar, vocês definindo isso, vocês têm que ter uma meta. Vocês definindo a meta, vocês conseguem pensar na estratégia. Por quê? Murilo, se eu quero vender um imóvel a cada 2 meses, por exemplo, tem gente que tá bom e tá tudo bem. Aí você pode postar só um story, você pode postar só um feed. Agora eu, Murilo, há 2 anos atrás eu entrei aqui no Instagram, com um propósito claro, né?
que era trazer mais conhecimento para as pessoas, e era mudar o mercado, e era ser o maior do meu nicho. Era ser o maior. Falei, eu vou entrar para ser o maior. E isso eu não escondo de ninguém, eu falo em palestras e tudo. O que é estratégia? É assim, bom, se eu quero ser o maior do meu nicho, se eu quero ser o maior que fala de crédito, eu preciso ter uma estratégia para isso. Então, para ser o maior, eu tenho que postar, sim, 3 feeds, 2 feeds por dia, fazer 2 lives por semana, entregar mais 2 aulas. Eu preciso fazer isso. Isso está na minha estratégia. Só que qual que é o problema da maioria das pessoas que eu vejo aqui no Instagram, ou em qualquer rede, ou até, pessoal, ou até no offline? É que elas não têm clareza aonde elas querem chegar. Sem clareza de onde elas querem chegar, elas não conseguem criar uma estratégia. Ah, não deu para postar nada, vou postar o story. Beleza, se tu não sabe onde tu quer chegar, mas a estratégia, ela tem que ser ela é o meio pelo qual tu alcança um resultado que tu definiu lá no início. Hoje eu não vou conseguir falar sobre missão, sobre propósito, não é esse o intuito, mas vamos lá sobre a estratégia. E aí, no sábado vocês vão poder ver como fazer isso. Hoje é um pouco mais conceitual para vocês entenderem por que tem que fazer isso. Mas assim, ó, quando vocês forem montar uma estratégia para vocês, tenham clareza de onde vocês querem chegar e em quanto tempo. Por quê? Porque a estratégia pode mudar. Eu não tenho como garantir para vocês que eu vou postar 3 conteúdos por dia daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Eu não sei como é que eu vou estar. Eu não sei. Mas eu sei que esse ano eu vou fazer isso. E talvez no ano que vem eu mude minha estratégia e poste mais. Vai depender de onde eu quero chegar. E vocês precisam definir isso. E aí eu defino a estratégia. Beleza, aqui eu estou falando de marketing. Vou postar isso, vou postar aquilo. Vocês podem fazer estratégia, por exemplo, de networking, de relacionamento. Eu aposto que na cidade de todos vocês tem vários eventos de relacionamento. Rotary Club, almoço lá nas associações e tal. Vocês podem botar meta, eu vou participar de um por mês. E botando essa meta, isso é uma estratégia. A estratégia é, eu vou participar de um evento. Qual? Aí vocês vão pensar. A estratégia é isso, é definir fluxo. E a estratégia, quando a gente entra no âmbito de guerra ou militar, eles falam que é a ciência de planejar e conduzir. Então, quando vocês definem, pô, se eu quero vender mais, o que eu tenho que fazer? Qual que é a minha estratégia? É tráfego pago? É tráfego orgânico? Escolhe a estratégia, define e executa. O que as pessoas fazem hoje? Executam sem estratégia. Alguém fala assim, você tem que postar. Aí a pessoa vai lá e posta. Você tem que fazer anúncio. A pessoa vai lá e faz anúncio. E cadê a estratégia por trás disso? Quem aqui, por favor, a gente tem uma galera aqui. Quem aqui já se sentiu um pouco perdido quanto à estratégia e não sabe como organizar uma estratégia? Ou quem tem uma estratégia bem definida? É importante eu ver o que vocês têm na cabeça de vocês sobre isso também. Porque aqui eu não consigo conversar com todos, né? Então, eu já tive essa conversa com muitas pessoas. Quem tem clareza da estratégia é quem tem dificuldade da estratégia. O pessoal está falando, só que eu não sei se é clareza ou está perdido. O Bruno disse que está perdido. Ó, Luiz, grande parceiro, daqui de Porto Alegre. Realmente, o Luiz tem bons resultados, mas tem dificuldade na estratégia. Inclusive, Luiz, foi uma conversa que eu tive com o teu amigo Everton sobre estratégia. A gente teve uma conversa sobre isso. Ó, a galera, a maioria tá perdido, né? É difícil mesmo. E eu não tô aqui para falar que é fácil. Eu não tô aqui e longe disso. Sabe por quê? Sabe por quê? E sabe por que é bom ser difícil? Porque se fosse fácil, todo mundo teria muito resultado. Se fosse fácil, todo mundo estava fazendo. Ser difícil é a primeira barreira de entrada para vocês conseguirem se destacar dos outros. E aí, sabe por que é difícil? Porque as pessoas não querem pagar o preço. Por exemplo, a gente tem aqui mais ou menos 130 pessoas nesse momento, agora ao vivo aqui. Tem gente que vai assistir depois, mas tem uma galera que está aqui na segunda-feira de manhã para já mudar os pensamentos, o mindset e talvez mudar a estratégia.
Tem galera que nem tá aqui. Então, ser difícil não é o problema. Tá? Ser difícil não é o problema. Ó, o Jefferson, meu amigão aqui de Gravataí. Então, assim, pessoal, ser difícil não é o problema. Agora, a gente precisa de pessoas, muitas vezes, e eu faço isso constantemente, inclusive eu entrei numa mentoria que vai começar essa semana, de 10 sessões, novamente, eu já fiz muitas vezes mentoria, entrei em uma agora, vou começar na quarta-feira, ao longo da mentoria eu vou trazer para vocês o que é, tem muito a ver com estratégia também. E é o seguinte, ó, tem o pessoal botando que procrastina muito, que o mercado está concorrido, e eu concordo e discordo ao mesmo tempo sobre o mercado concorrido. Tem muita gente no mercado. Isso traz concorrência. Mas o mercado qualificado mesmo, nem tanto. Tem pessoas boas no mercado? Tem. Mas, para quem realmente tem uma estratégia, para quem realmente sabe onde quer chegar, olha, pessoal, tem poucas pessoas com isso. E assim, não tem problema falar disso. Então vamos lá. Como definir boas estratégias? Primeiro é entender que está fazendo errado. Porque se a gente não conseguir levar para a consciência isso, a gente não consegue mudar. E o que eu vou falar aqui vai refletir em 95% das pessoas que estão aqui, porque já foi o meu caso e muitas vezes ainda é o meu caso. Muitas vezes é o meu caso. Quando vocês estão imersos no trabalho, só pensando em fazer, vocês não conseguem parar para pensar na estratégia. E já aconteceu e acontece comigo. Às vezes eu tenho que sair, voltar, dar um passo atrás e pensar na estratégia. E vocês provavelmente estão assim, que é mais ou menos, eu tenho que postar, eu tenho que visitar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que anunciar, eu tenho que editar. Então, qual que é o primeiro passo da estratégia? E esse é o grande insight que eu vou deixar aqui para vocês. Que com isso, vocês vão definir boas estratégias. Anota, porque assim, sério, os grandes empresários, os grandes mentores, todos utilizam disso, que é uma forma de vocês definirem estratégia. Aqui é o que é estratégia e como definir estratégia de marketing. Vocês vão poder falar comigo lá no sábado, quem é aluno, e quem não é aluno vai poder assistir, só se estiver ao vivo. Que é o seguinte, lei de Pareto. Já ouviram falar da lei de Pareto? Quem já ouviu falar? Bota aí, por favor. Essa, para mim, é a melhor forma de definir quais estratégias tomar. Porque a gente tem infinitas estratégias, né? Vocês podem fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Vocês acordaram hoje cedo da manhã e vocês têm um dia infinito de possibilidades, uma semana infinita de possibilidades, e a gente tem que escolher para onde a gente vai botar nossa energia. Ó, a galera conhece Pareto. Então é o seguinte, quem conhece Pareto vai começar a aplicar com veemência isso aqui. Quem não conhece eu vou explicar agora, que é o seguinte. A lei de Pareto diz que 80% dos teus resultados, eles dependem de 20% das tuas ações. O Alexandre botou ali, 20 a 80. Isso faz total sentido. Tá? Quando vocês forem definir a estratégia de vocês, é o seguinte, 80% dos resultados vem de 20% do que vocês colocam energia, que vocês executam. Então, muitas vezes, vocês estão colocando energia no lugar errado. 20% esforço, 80% resultado. É isso aí. E aí, o que acontece? Vocês estão, por exemplo, eu já peguei muitas pessoas, empresários, fazendo isso. Por exemplo, vocês têm muita dificuldade, e aqui eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com marketing, mas isso aqui vai fazer sentido para vocês. Às vezes vocês estão com muita dificuldade, por exemplo, vocês conseguiram, eu tenho que gravar vídeo, vocês fazem o vídeo, aí vocês, beleza, agora tem que editar, e daqui a pouco vocês têm dificuldade de editar, que nem eu tenho. Eu sou péssimo no digital. As pessoas acham, que eu, Murilo, porque eu tô aparecendo e tal. Eu sou péssimo em qualquer coisa de ter que editar, ter que fazer, ter que colocar legenda, eu sou péssimo. E aí, vocês estão gastando energia ali, e vocês colocam aquela energia naquele lugar ali, e aquilo ali, daqui a pouco, vocês podiam estar terceirizando para alguém. Manda pro primo, pro irmão que sabe fazer, contrata alguém. Então, esse é um exemplo de, vocês estão botando energia num lugar que não dá resultado. Vocês estão fazendo o contrário dos 80-20. Então, o primeiro passo para criar uma boa estratégia é definir aonde que vocês têm que colocar a energia de vocês. Da onde vem os resultados? E aí,
Beleza, vocês vão definir o seguinte, e eu vou dar um exemplo claro para não ficar vago, né? Aonde que vocês têm que trazer mais oportunidade? Aonde que traz resultado? Alguns vão dizer assim, é lead. Se eu tiver mais lead, eu tenho mais resultado. Então, trazer lead representa, sim, 80% de resultado. É 20% de esforço, né? Eu trazer lead me traz mais resultado. Agora, daqui a pouco, alguma outra coisa, eu postar o story lá não é tanto. Então, vocês vão botar energia em trazer lead. Claro, isso aqui é uma ilusão, tá? Eu costumo dizer que trazer mais lead não necessariamente traz mais resultado. Entender e qualificar esse lead, trazer a pessoa certa e atender ela corretamente, traz mais resultado do que trazer mais lead. Então aqui é só um parênteses. Mas, e aqui pode ser que 80% do teu resultado não venha de trazer mais lead. Venha de tu atender de forma diferenciada esses leads ou trazer o lead correto. Mas, quando vocês forem pensar em qualquer estratégia de vocês, você tem que pensar o seguinte. Aonde que vai me trazer resultado mesmo? Isso aqui, até eu vi uma live de um coach famoso aí no Brasil, e ele fala o seguinte, ele fala assim, para mim tudo é ROI. Sabe o que é ROI? ROI é retorno sobre investimento. E ele atua muito com Pareto, né? Por exemplo, vocês vão ir, aqui eu vou dar um exemplo claro, vocês têm 4 eventos para ir, tá? Eu falei para vocês eventos de network, né? 4 eventos para ir, um de tal lugar, outro do Rotary, outro da associação comercial. Se vocês forem em todos, vocês vão ter um esforço gigantesco lá, nesses todos. Mas daqui a pouco, desses 4 eventos, só um tem o público de vocês. Os outros, é importante evento de colegas? Mas vale mais evento de, daqui a pouco, investidores, né? Então, tu consegue entender que dos 4, se vocês fossem um, mas focar toda a energia naquele um, é mais ou menos, vocês têm 25% de esforço em vez de em 4, mas vocês têm 80% do resultado ali. E aí vocês vão começar a ir só naqueles. Então, todo aquele esforço que vocês tinham antes vai ser só 20%, mas ele vai representar 80% de tudo que vocês trazem. Então, eu vou dar um exemplo aqui de campanha, por exemplo, e vou dar um exemplo meu. A gente fez um anúncio na última turma do Financiamento Pro, que tá uma turma incrível, tá? Mas eu vou trazer um exemplo da turma. A gente fez um anúncio, por exemplo, que a gente colocou bastante dinheiro nesse anúncio, tá? E esse anúncio, quando a gente olhou ele, a gente pensou assim, esse anúncio aqui tá trazendo um público talvez que a gente não quer. Esse público aqui não faz sentido para nós. E aí a gente falou, bom, estamos aqui, a gente vai correr o risco, vamos ver o que acontece. Depois a gente foi fazer um traqueamento e um rastreamento de todo mundo e tal que entrou. O que a gente viu? A gente viu que a gente colocou uma verba grande naquele lugar e aquele anúncio lá trouxe gente muito desqualificada que acabou trazendo pouco resultado. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu botei 5 mil reais lá. Exemplo, tá? Que é hipotético. E me trouxe 10 negócios fechados, por exemplo. 5 mil ali. Eu tenho outros anúncios que performaram muito melhor que dos mesmos 5 mil me trouxeram 50 negócios. 5 vezes mais. Então o que Pareto diz? Que em vez de eu botar esses 5 mil aqui, isso aqui é energia jogada fora. Eu tenho que tirar esse dinheiro daqui e a gente já, por exemplo, pro próximo a gente já não vai usar mais aquele ali. E vai botar energia onde? Nos 20% de negócios que geram 80% dos resultados. Porque, pessoal, das coisas que vocês fazem todos os dias, só 20% delas vão trazer 80% dos resultados. Então, se vocês focarem só nas que trazem resultados, foca só nessas 20%. Vocês vão conseguir exponenciar total os resultados de vocês. E aí, para isso vocês têm que ter estratégia. Para saber aonde botar energia. Para saber. Por exemplo, eu acho importante que eu preciso fazer essas postagens. 2 a 3 por dia. Porque para onde eu quero chegar, que eu quero chegar no final do ano com X mil seguidores, com X alunos, quero fazer tantos negócios, quero ajudar tantas pessoas, eu preciso disso. Isso está dentro dos meus 20%. Talvez se eu estivesse fazendo alguma outra coisa, por exemplo, eu reduzi algumas outras coisas, que aquilo não me dava tanto resultado. Eu tirei o que não me dava tanto resultado e eu boto minha energia agora no que dá. E vocês podem fazer isso também. Pareto é incrível. Então, assim, eu não quero me alongar aqui, porque a gente vai ter que continuar sobre estratégia
no sábado, ou até talvez na segunda-feira que vem, mas a mensagem que vocês precisam sair daqui hoje é: primeiro, não adianta executar sem estratégia. Sobre marketing a gente vai falar no sábado. 2, óbvio que é melhor executar do que não executar, né? Mas sem estratégia, às vezes não tem resultado. 2, para ter uma estratégia boa, vocês têm que saber onde vocês querem chegar. Não vou conseguir falar de missão e de propósito, mas defina onde quer chegar para poder definir a estratégia. 3, quando tiver definindo a estratégia, coloca a energia nos 20% que vão trazer 80% dos resultados. Não bota energia em tudo. Porque é muito comum, né? Igual final de ano. Porque eu vou fazer isso, aquilo, aquele outro, porque eu vou ir na academia 6 vezes por semana, porque eu vou me alimentar saudável, porque eu vou postar todo dia, porque eu vou fazer o anúncio assim, porque eu vou... Vocês colocam a energia de vocês aonde? Em tudo. Não. 20% do que vocês vão colocar energia é que vai trazer esses resultados. Então, estratégia. Como que vocês vão fazer isso? Sobre marketing, eu vou trazer no sábado. Quem puder acompanhar. Quem for aluno pode acompanhar pelo Zoom, a gente vai conversar lá. Quem não for aluno, só no ao vivo. Nessa eu vou liberar no ao vivo, tá? Os recadinhos. Sobre construção financiada do webinário, eu vou trazer hoje ainda para você se vai ser na quinta, que é feriado, ou se vai ser na terça. Vou conversar com o Rafa, que é o professor. E dizer para vocês que muito feliz de estar toda essa galera aqui. Ana Paula, como identificar os 20%? Eu vou falar no sábado um pouco melhor. Não é tão simples identificar, mas tem métricas de identificar. Eu identifiquei essa métrica com métrica de número mesmo, né? Que eu vi que o anúncio não estava trazendo gente que compra. Vocês têm isso também. Então eu vi lá, esse anúncio não está trazendo gente que compra. Eu tiro ele e boto um novo. E se eu botar energia, não adianta eu botar energia onde não traz resultado. E isso é na vida de vocês também. Vocês podem ver, por exemplo, se as vendas de vocês vêm através de networking, eu vendi para fulano, fulano me indicou para ciclano, você entende que aquilo ali tem resultado. E aí você tem que metrificar. Mas eu não vou conseguir trazer isso hoje, porque nossas conversas, nossas lives de segunda-feira é para durar mais ou menos 30 minutos, que é o que foi. Então, assim, esse assunto talvez eu traga de novo na segunda-feira que vem, com mais exemplos, tá? E sobre marketing, tá? Eu vou falar no sábado. Depois a gente vai falar sobre vendas também, sobre estratégia de vendas. Mas aqui, o primeiro passo era entender e botar na consciência, porque às vezes a gente não vê que a gente está fazendo só executando. E muitos de vocês estavam só executando, estão só executando, sem estratégia. Hoje, por exemplo, essa live aqui que eu estou fazendo hoje, ela faz parte da minha estratégia. Né? Faz parte da minha estratégia. E estratégia tem que ter consistência. Bom, eu vou trazer isso na próxima semana. Só para responder uma perguntinha sobre ConstruCard. Não tem previsão. ConstruCard é uma operação que não performou como deveria e não sei se vai ter. Não sei se vai mudar alguma coisa para o Rio Grande do Sul. Para quem é do Rio Grande do Sul, recadinho, a gente teve a última alteração com 6 meses de carência nas operações do Rio Grande do Sul. Então isso é muito bacana. Quem puder, depois eu vou falar sobre carência, fazer um vídeo só sobre carência. E agradecer vocês por ter ficado comigo nessa segunda cedo. Dizer pra vocês, toda segunda, 7h30 a gente vai conversar. Vou trazer mais sobre estratégia. E vejo todos vocês também no webinário dessa semana e na aula que a gente vai ter de webinário no sábado. Beleza, pessoal? Vamos falando na sequência. Trago bastante coisa para vocês. Não consegui falar tudo que eu queria, mas se for necessário, eu trago na segunda que vem. Muito boa semana para todos aqui.